Será que o maior mistério da história da aviação, o desaparecimento sem deixar rastros do voo MH370 da Malaysia Airlines, finalmente será resolvido? Palavras perturbadoras acabam de surgir, supostamente enviadas por alguém que já deveria estar morto há muito tempo. E essa única frase carrega um peso assustador. Estão nos levando para algum lugar, enviada exatamente no momento em que o avião, oficialmente, já deveria ter se tornado um fantasma. Antes de continuarmos, se você gosta dessas histórias em que cada nova pista vira tudo de cabeça para baixo, fique comigo, porque o que vem a seguir fica realmente inquietante. E me conte no final qual teoria você considera mais provável. E se quiser que eu reescreva essa história completamente até o desfecho, basta dizer continuar e seguiremos parte por parte, porque isto não é apenas uma teoria maluca. Dentro da lógica deste roteiro, é um ponto de dado, um indício de que algo planejado estava em curso. E mais assustador ainda, algumas das últimas mensagens dos passageiros podem estar exatamente onde o avião está, nas profundezas do Oceano Índico. E o mais estranho é que pode não ter sido apenas uma única mensagem. Enquanto rumores se espalham, alguns afirmam que já é possível confirmar que pessoas a bordo tentaram ser ouvidas até o último instante. Indícios vindos de arquivos de satélite. Na noite completamente escura sobre o Oceano Índico, música em uma região conhecida como uma das maiores zonas cegas de comunicação do planeta, algo teria acontecido que ninguém esperava. Em uma sala de controle de uma estação terrestre, onde fluxos de dados percorrem telas a cada segundo, um sinal apareceu de repente. Não como coordenadas, não como um sinal comum, não como um protocolo conhecido, mas como texto. Não era uma frase perfeitamente estruturada, mas um fragmento distorcido, curto, confuso e ainda assim claro o suficiente para que, segundo relatos, todos na sala congelassem. Estão nos levando para algum lugar. Sinal fraco. Não sabemos se vamos sobreviver. Uma única frase, mas tão fria que causa um choque imediato. Porque, se isso for verdadeiro, essa mensagem veio de um dispositivo que deveria estar em silêncio há uma década, de uma pessoa oficialmente considerada morta, de um avião que nunca mais falou, sem destroços, sem pedidos de socorro, sem despedidas, apenas silêncio. Mas se essas palavras forem reais, então talvez aquilo que acreditamos saber sobre o MH370 não seja toda a verdade. Talvez a verdade ainda esteja debaixo d'água, esperando ser finalmente trazida à superfície. Nas primeiras horas de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines taxiava na pista de Kuala Lumpur. 239 pessoas a bordo. Destino: Pequim. Céu calmo, voo de rotina. Nada indicava que a história seria escrita ali. A 1h19 veio a última mensagem padrão do cockpit. Boa noite, Malaysia 370. Amável, normal, quase tranquilizadora. E justamente por isso, em retrospecto, soa como o último suspiro tranquilo antes de algo virar completamente. Minutos depois, o transponder foi desligado. O dispositivo que informa aos radares civis quem você é e onde está voando. Não como um simples defeito técnico, mas como se alguém o tivesse desativado deliberadamente. A partir daquele momento, o MH370 desapareceu do mundo civil, sem alerta, sem Mayday, sem transmissão desesperada. E o que mais inquietou os investigadores: o avião não caiu imediatamente. O radar militar confirmou mais tarde que a aeronave continuou sendo rastreada por um tempo, quase uma hora inteira em voo, mas não na direção de Pequim. Em vez disso, virou para o oeste, cruzou a Península Malaia, sobrevoou o Estreito de Malaca e depois seguiu rumo ao sul. Tudo isso sem uma única palavra. Nenhuma emergência técnica foi reportada, nenhuma manobra caótica, nenhum avião em queda descontrolada, mas sim uma rota limpa, estável, calculada. Isso deixou os investigadores nervosos. Não parecia caos, parecia decisão. E então veio a próxima constatação inquietante. Mesmo depois de desaparecer do radar civil, o avião continuou trocando sinais automáticos com um satélite por horas, os chamados handshakes, pequenos impulsos técnicos que confirmavam apenas uma coisa: o sistema a bordo ainda estava ativo. De acordo com um relatório de junho de 2014, que envolveu também autoridades australianas, a aeronave provavelmente voou por mais de
7 horas, profundamente dentro do sul do Oceano Índico, uma região distante das rotas aéreas comuns, isolada, vazia, remota. Foi nesse ponto que surgiu a suspeita de que não se tratava de um acidente, porque a rota não parecia um simples desvio, parecia escolhida, planejada, precisa. Especialistas ficaram divididos. Alguns consideraram possível um defeito técnico, outros falaram em perda de controle ou sequestro. Mas quanto mais examinavam os dados, mais uma outra possibilidade emergia. Alguém a bordo poderia ter agido deliberadamente, desativado o transponder, alterado o curso, conduzido o avião intencionalmente para uma zona sem cobertura de radar, sem estações terrestres, com pouca cobertura de rádio, sem ajuda imediata. Em um relatório posterior, de 2019, foi destacado que o capitão provavelmente estava no controle, com base em dados de simulador e análises comportamentais. No entanto, nunca houve uma atribuição oficial de culpa clara, e essa lacuna alimentou ainda mais especulações. Se essa teoria estiver correta, o avião não desapareceu por acaso. Não foi um evento espontâneo, mas uma sequência de ações, com timing, rota e destino. Nos 10 anos seguintes, fragmentos continuaram aparecendo, pacotes de dados isolados, arquivos esquecidos, indícios que antes tinham sido considerados simples ruído. Em 2024, uma equipe independente de especialistas em aviação e engenheiros de dados teria reexaminado arquivos antigos usando métodos de análise mais modernos e maior capacidade computacional. E nesse oceano gigantesco de informações, bilhões de registros técnicos, encontraram algo que antes teria passado despercebido. Um sinal, pequeno, discreto, mas diferente. Não um código clássico, não um valor de posição, mas texto. A suposta mensagem foi associada a um nome, Zhang Wei, um passageiro chinês oficialmente listado no voo. Carimbo de tempo, 2h20 da manhã, exatamente na fase em que o avião, segundo a teoria, já estaria sobre o oceano. O conteúdo? Curto, direto, aterrorizante. Estão nos levando para algum lugar. Sinal fraco. Não sabemos se vamos sobreviver. Segundo essa narrativa, o sinal não estava fortemente criptografado, apenas distorcido por ruído de fundo. Um analista teria declarado que era o único fragmento de dados em 10 anos de arquivos de satélite que podia ser claramente associado a uma pessoa específica. E mais surpreendente ainda, nunca foi tornado público, porque originalmente foi classificado como um artefato técnico. Além disso, em uma cópia protegida de uma conta de rede social, teria sido encontrado um rascunho nunca enviado. Uma frase como um sussurro: frio, silêncio, ninguém fala, não sabemos onde estamos. O horário coincidiria exatamente com o período dos contatos via satélite. Se isso for verdade, teria enormes implicações. Durante muito tempo, uma hipótese amplamente aceita era a de que uma possível despressurização teria deixado todos inconscientes em poucos minutos. Isso explicaria a ausência de ligações, de pedidos de socorro. Mas, se alguém estava acordado, digitando, pensando, então esse modelo começaria a desmoronar. Especialistas pediram, segundo esse relato, uma reavaliação completa de todos os dados de satélite armazenados. Familiares exigiram a reabertura das investigações. Houve até alegações de que determinadas partes técnicas de relatórios anteriores não teriam sido totalmente divulgadas. Uma única frase reacendeu antigas perguntas: quem realmente estava pilotando a aeronave? Porque aparentemente alguém estava consciente. E o que aconteceu durante aquelas horas sobre o oceano, onde ninguém parecia estar ouvindo? Quanto mais se mergulha nessas supostas novas pistas digitais, mais complexo o quadro se torna, porque a própria rota do voo já parecia, desde o início, desenhada com cuidado, através de lacunas no sistema global de vigilância. Especialistas falam das chamadas zonas mortas, áreas de transição entre regiões de controle aéreo de diferentes países, onde sinais enfraquecem e responsabilidades se sobrepõem. E foi exatamente por esses corredores que o avião voou. O transponder foi desligado, outros sistemas automáticos de comunicação também silenciaram. Ao mesmo tempo, a aeronave aparentemente manteve estabilidade, mudou altitude de forma controlada, seguiu curso definido. Nada indicava pânico, indicação sim de conhecimento, de experiência, de alguém que entendia como funciona a vigilância aérea moderna.
problema e como evitá-la. E assim, uma figura voltou repetidamente ao centro das discussões. O capitão, um piloto experiente, com mais de 18 mil horas de voo. Alguém que conhecia o Boeing 777 como a palma da mão. Era conhecido por sua paixão pela aviação, a ponto de ter montado um simulador de voo em casa. No disco rígido desse simulador, investigadores encontraram diversas rotas simuladas. Uma delas lembrava de forma impressionante o trajeto real do MH370 até o sul do Oceano Índico, em uma área sem aeroportos, sem terra, sem infraestrutura. Quando essa informação veio a público, causou comoção mundial. Coincidência ou indício? Ele teria simulado aquela rota por curiosidade ou por intenção. Oficialmente, nenhuma culpa pôde ser comprovada. Não havia motivo. Claro, nem carta de despedida, nem evidência direta. A família rejeitou todas as especulações de forma categórica, e os próprios investigadores enfatizaram que, embora não pudessem excluir intervenção humana, também não podiam prová-la. Ao mesmo tempo, outras sugestões circulavam: arquivos de áudio do cockpit supostamente editados, dados militares não divulgados, sensibilidades políticas na região do Sudeste Asiático. Nada disso foi confirmado de forma conclusiva, mas suficiente para alimentar dúvidas sobre a imagem completa. O que permanece incontestável é a precisão da rota. Em certos trechos, o avião voou exatamente ao longo da fronteira entre duas regiões de informação de voo, onde responsabilidades se sobrepõem. Um alvo de radar nessa linha pode ser interpretado por um país como sendo do outro, um risco calculado, um corredor estratégico. Nas primeiras horas após o desaparecimento, segundo dados de radar, a aeronave chegou a subir para cerca de 45.000 pés, uma altitude incomum em ar tão rarefeito. Uma perda de pressão levaria à inconsciência rápida. Mas, segundo a narrativa da mensagem recém-descoberta, ao menos um passageiro ainda estaria funcional nesse momento. Isso levanta questões. A cabine permaneceu pressurizada? Algumas pessoas tiveram acesso a máscaras de oxigênio? Ou as condições de voo foram descritas de maneira incompleta? Os contatos via satélite mostraram, de qualquer forma, sinais técnicos regulares por várias horas. O avião permaneceu em status ativo, ou seja, sistemas continuavam funcionando, energia fluía, unidades de comunicação estavam operacionais. A ideia de que alguém, naquele silêncio, pegou o telefone e tentou enviar uma última mensagem, esperando por um sinal fraco de conexão, aproxima a história de forma dolorosa. Se vários dispositivos foram ativados segundo registros de servidor, se aplicativos de mensagens foram abertos, isso sugeriria que nem todos perderam a consciência imediatamente. Mas por que nenhum pedido claro de socorro chegou ao mundo exterior? Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de voz? Talvez o sinal fosse fraco demais. Talvez limitações técnicas impedissem uma conexão estável. Ou simplesmente as tentativas fracassaram devido à distância sobre o mar aberto. É possível que muitas mensagens tenham sido escritas, mas nunca enviadas, que tenham ficado como rascunhos suspensos no vazio digital e que só anos depois aparecessem em arquivos. Essa possibilidade é profundamente perturbadora, porque significaria que pessoas ainda tinham esperança de que alguém estivesse ouvindo. Após mais de 10.000 dias, essas pistas digitais teriam permanecido ignoradas nos arquivos, se acreditarmos nessa narrativa. Dados antes descartados como ruído técnico, como interferência em um oceano de zeros e uns. Um avião de longo curso, como o Boeing 777, gera milhões de parâmetros por hora. Dados de motores, pressão, navegação, protocolos de comunicação. Em um fluxo tão gigantesco, um único fragmento de texto pode facilmente se perder. Segundo os pesquisadores, só com maior poder computacional e reconhecimento avançado de padrões, foi possível filtrar novamente os sinais suspeitos. Semanas de cálculos, correções de posição levando em conta a rotação da Terra, a órbita precisa do satélite, atrasos de sinal ao longo de milhares de quilômetros. E no fim, restou supostamente aquela única frase, como uma garrafa lançada ao mar na escuridão. Estão nos levando para algum lugar, mas talvez mais inquietante do que o destino seja a palavra eles.
Quem são eles? Uma única pessoa? Várias? Um grupo com plano? Ou apenas a percepção subjetiva de alguém assustado em uma situação extrema? É aqui que começa o espaço para a especulação. Alguns defendem a teoria de sequestro, um cenário em que alguém assumiu o controle a bordo. Outros vão além e falam na possibilidade de manipulação técnica remota, o chamado spoofing de sinais de satélite, no qual dados de posição podem ser falsificados ou sistemas influenciados. Em 2022, pesquisadores de cibersegurança publicaram estudos mostrando como sistemas modernos de navegação poderiam, teoricamente, ser manipulados. O que antes parecia ficção científica tornou-se, no mínimo, concebível. E há ainda o possível ponto final da jornada, uma região no sul do oceano, distante de rotas marítimas. Alguns mencionam até o Ponto Nemo, o ponto mais remoto dos oceanos, a milhares de quilômetros de qualquer terra, conhecido como cemitério de espaçonaves, onde satélites desativados são direcionados para cair. Embora as áreas oficiais de busca estivessem no sul do Oceano Índico, a simples ideia de um local tão isolado alimenta a noção de que um desaparecimento ali seria quase perfeito, sem barcos de pesca, quase nenhum navio comercial, quase nenhum radar. E mesmo que os destroços estejam no fundo do mar, a milhares de metros de profundidade, a recuperação seria extremamente difícil. No entanto, uma pergunta fundamental permanece: se foi um sequestro ou um desaparecimento intencional, por que nunca houve exigências? Nenhuma mensagem política, nenhum pedido de resgate, nenhuma declaração pública de grupo algum. Na história da aviação, sequestros quase sempre tiveram objetivos claros. Aqui, houve silêncio absoluto. Um silêncio que durou mais de uma década. Entre 2023 e 2025, segundo relatos, pesquisadores independentes adotaram outra abordagem. Não mais procurar apenas os destroços, mas reconstruir a história a partir dos dados. Com o auxílio de inteligência artificial, metadados, carimbos de tempo, atividades de dispositivos e até mapas de assentos foram combinados. O objetivo: criar um modelo tridimensional da cabine, simulando movimentos minuto a minuto. Imaginava-se um passageiro pegando o telefone, outro olhando pelo corredor, alguém começando a digitar, talvez hesitante, talvez com as mãos trêmulas. O modelo teria mostrado não pânico coletivo, mas uma calma inquietante, um silêncio tenso e frio, e dentro dele, tentativas isoladas de romper essa quietude. Do ponto de vista tecnológico, é fascinante. Emocionalmente, é devastador, porque se aceitarmos que pelo menos por um período houve pessoas conscientes, então isso significa que perceberam que algo estava errado. Notaram a mudança de rota, talvez sentiram a altitude, talvez tenham intuído que não estavam mais indo para Pequim. A fase final do voo, segundo a reconstrução mais aceita, provavelmente terminou com o esgotamento do combustível. Sem combustível, os motores cessam, a velocidade cai, a sustentação diminui. Dependendo do cenário, o avião pode ter entrado em um mergulho acentuado em direção à água, e ainda assim permanece essa imagem: alguém na escuridão esperando que um sinal atravessasse, que alguém lesse, que alguém respondesse. Se essa mensagem realmente existiu, pode ter sido a última tentativa de um ser humano de não desaparecer simplesmente no anonimato. Não um erro técnico, não uma falha do sistema, mas um momento humano real, congelado entre órbitas de satélites e pacotes de dados. E isso torna tudo ainda mais perturbador. Não se trata apenas de um avião, trata-se de 239 vidas. Como uma aeronave de mais de 60 metros de comprimento, pesando centenas de toneladas, pode simplesmente desaparecer? Como isso é possível no século XXI? Nós enviamos sondas para planetas distantes, mapeamos a superfície de Marte, observamos estrelas a milhões de anos-luz. E ainda assim, um avião comercial no nosso próprio planeta permanece sumido. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra, e grandes partes do fundo do mar, até hoje, são apenas vagamente mapeadas. Nas áreas de busca do sul do Oceano Índico, as condições são extremas: correntes,
foram varridos. E mesmo assim, foram varridos. E mesmo assim, o principal destroço nunca foi encontrado. Alguns fragmentos apareceram, anos depois, em praias africanas. Pedaços confirmados, atribuídos com segurança à aeronave. Eles indicam que o avião caiu no mar, mas não respondem ao porquê. E é aqui que o roteiro puxa o fio emocional. Ele levanta a possibilidade de que não esbarramos apenas em limites técnicos, mas também em limites humanos, dados ignorados porque não combinavam com a narrativa dominante, pistas descartadas por parecerem ruído, conclusões aceitas cedo demais porque a alternativa era insuportável. O texto provoca uma pergunta incômoda. E se autoridades souberem mais do que dizem? Não por maldade, mas por medo de consequências políticas, diplomáticas, econômicas. Só que para esse tipo de afirmação não existem provas sólidas. Existe um vazio. E o vazio, quando envolve 239 pessoas, vira um espaço perfeito para desconfiança. O que é incontestável, porém, é que o desaparecimento do MH370 mudou a aviação. Sistemas de transmissão de posição foram aprimorados. Novos padrões de rastreamento global foram discutidos e implementados. A ideia de um transponder poder ser desligado em voo virou alvo de críticas. A indústria aprendeu, de forma dolorosa, que havia uma falha, mas para as famílias, nenhum avanço técnico substitui a certeza. Elas esperam até hoje por respostas claras, por um destroço principal, por uma conclusão. E então voltamos à suposta mensagem de Jiang Wei. Estão nos levando para algum lugar. Dentro desse narrativo, essa frase não é apenas um detalhe, é uma ponte, um elo entre técnica e humanidade, entre passado e presente, mesmo que nunca seja verificada por completo. Ela simboliza uma esperança. A ideia de que alguém tentou deixar um rastro. Talvez a tragédia não esteja apenas no impacto final, mas nos intervalos, nos segundos em que ninguém escutou, nos sinais que podem ter sido fracos demais para atravessar. O maior mistério da aviação moderna não é só uma pergunta sobre coordenadas, é uma pergunta sobre transparência, tecnologia, responsabilidade e memória. Talvez por isso esse caso não solta o mundo. Existem tragédias que são apenas tragédias, e existem tragédias que permanecem abertas como um ferimento. MH370 é as duas coisas ao mesmo tempo. Um desastre com 239 vítimas e um buraco no mapa mental da nossa era digital. Imagine um momento, madrugada, sobre água negra, sem um único ponto de referência, sem luzes abaixo, sem cidades, só escuridão. Se alguém percebeu ali que algo estava errado, esse foi um choque silencioso. Talvez olhares tenham se cruzado. Talvez alguém tenha visto o rumo em uma tela. Talvez tenha sido apenas uma sensação. O roteiro não descreve gritos e caos. Ele desenha um cenário de tensão contida. Uma cabine em que as pessoas tentam se manter racionais, esperando uma explicação. Uma mensagem no alto-falante. Uma justificativa técnica. Uma mudança de rota normal. Mas essa explicação não veio. Em vez disso, o avião se afastou cada vez mais de qualquer terra, cada vez mais para dentro de uma região que no mapa parece vazia. O sul do Oceano Índico está entre os lugares mais isolados do planeta. Profundezas absurdas, correntes enormes, pouquíssima navegação. Quando o combustível finalmente deve ter chegado ao fim, tudo provavelmente mudou em minutos. Sem empuxo, os motores perdem força. Sistemas começam a desligar em sequência. A aeronave entra em descida. Se foi controlada ou não, ninguém sabe. Algumas simulações sugerem impacto violento. Outros modelos apontam para um planeio até os últimos instantes. E é nessa incerteza que o mistério continua, respirando. Se a mensagem realmente existiu, ela seria um recorte desse intervalo que hoje só conseguimos reconstruir indiretamente. Ela significaria que, em algum ponto, havia consciência, intenção, medo e capacidade de agir. Mas mesmo que essa mensagem específica
nunca seja provada, ela nos empurra para uma pergunta maior. O quão sólido é, de verdade, o sistema global de vigilância? Quantos dados nós coletamos? E quantos entendemos no momento certo? Durante muito tempo, o mundo acreditou que um avião moderno não poderia simplesmente sumir, que radar, satélite e cooperação internacional registrariam cada minuto. O MH370 mostrou que, entre o teórico e o real, existia uma fenda grande o bastante para engolir um Boeing 777. Hoje existem sistemas mais densos, transmissões de posição mais frequentes, rastreamento por satélite mais abrangente. Tentamos fechar as brechas, mas toda melhoria traz junto uma lembrança. Por que ela precisou existir? No fim, sobra uma verdade desconfortável. Talvez o quadro completo nunca seja encontrado. Talvez o destroço esteja em profundidades impossíveis. Talvez as caixas pretas fiquem inalcançáveis. Talvez os motivos nunca sejam provados. Mas a memória é mais forte do que a certeza. Enquanto falamos sobre isso, o caso não desaparece. Enquanto perguntas existirem, a busca continua. Nem que seja uma busca por sentido. E talvez a principal lição não seja apenas técnica. Talvez seja humana. Escutar, mesmo quando o sinal é fraco. Olhar 2 vezes, mesmo quando o dado parece banal. E nunca esquecer que, por trás de cada número, existem pessoas. MH370 é mais do que um código de voo. É um símbolo dos limites do nosso controle, da fragilidade de sistemas modernos e da esperança de que a verdade, mesmo quando demora anos, possa um dia emergir. Agora, vamos mais fundo, não só nas teorias, mas no que esse caso provocou no mundo, na nossa cabeça, na forma como lidamos com incerteza, porque quanto mais tempo um mistério fica sem resposta, mais ele cresce dentro do imaginário coletivo. O MH370 virou um símbolo de insegurança em uma era que se considera precisa, rastreável, dominada. Nós vivemos cercados por tecnologia que registra tudo. Celulares mandam localização, câmeras capturam rotas, satélites vigiam o planeta. E mesmo assim, um avião sumiu. Isso por si só cria um desconforto profundo. Por quê? Se isso pode acontecer, o que isso diz sobre a nossa confiança? Sobre os sistemas que usamos todo dia? A aviação é uma das formas mais seguras de viajar. E ainda assim, esse caso mostrou que segurança não é só tecnologia, é também suposições. E suposições podem falhar. Somado a isso, existe o pior ingrediente de todos: a ausência de final. Em desastres comuns, há um local, um relatório, uma causa. Aqui existe um vazio. E vazios são preenchidos por histórias. A teoria de um ato deliberado do piloto, a ideia de um sequestro silencioso, a hipótese de manipulação técnica, ou até a suspeita de informações sensíveis que nunca vieram a público, plausíveis ou não, todas nascem do mesmo lugar, a lacuna. E aí entra o detalhe mais perigoso: probabilidades não consolam, estatísticas não fecham feridas. Muito provável que não serve quando a pergunta é onde está e o que aconteceu. Para quem perdeu alguém, o cérebro busca um ponto de ancoragem. Talvez por isso a narrativa da mensagem funcione tão bem, mesmo sem confirmação total. Ela dá voz ao indizível. Em vez de arcos de satélite e linhas de radar, surge um ser humano. Alguém digitando, alguém consciente, alguém tentando quebrar o silêncio. E isso nos atinge. Porque, no fundo, qualquer que seja a teoria correta, a verdade básica é a mesma. 239 pessoas não chegaram ao destino. Famílias foram interrompidas. Vidas ficaram suspensas. Os oceanos guardam segredos. Correntes carregam fragmentos por milhares de quilômetros. A busca é cara, difícil, brutal. Mesmo com sonar moderno, há buracos. Lugares que nunca foram varridos. Falhas humanas. Falhas de método. E às vezes, simples azar. Talvez um dia um veículo autônomo encontre uma estrutura metálica em uma zona ainda não mapeada. Talvez as caixas pretas sejam recuperadas. Talvez uma futura expedição traga a pista decisiva. Ou talvez o MH370 permaneça para sempre como um lembrete de que não controlamos tudo. No fim, a história nos empurra para uma pergunta simples e pesada: como você lida com a incerteza? Você aceita uma resposta provável ou você precisa de cada detalhe, mesmo que leve décadas? O desaparecimento do MH370 não é um caso comum. É
é um quebra-cabeça global de tecnologia, humanidade, política e forças naturais. E enquanto uma peça essencial faltar, a imagem continuará incompleta. Talvez essa seja a verdadeira história de fantasma digital da nossa era. Não porque tenha algo sobrenatural, mas porque um sistema moderno encontrou seus limites. E agora eu quero a sua visão. Você acredita que um dia vamos saber toda a verdade? Ou esse mistério vai permanecer enterrado no escuro do Oceano Índico?